Walk Through Walls, Marina Abramovic. Um livro que, de fato, me atravessou. Penso que foi o livro certo para eu começar esse ano, para retomar o projeto. Pela densidade, pela provocação, pela vulnerabilidade, pela quantidade de risco, pela quantidade de presença e principalmente de atrevimento, de coragem. Eu já conhecia a Marina Abramovic de algumas performances e como fazer uma resenha a la Abramovic. Então, começamos com o estilo Abramovic, correndo riscos, fazendo algo diferente. Eu sempre gostei das práticas meditativas, já li bastante sobre diversas filosofias orientais, não sou um especialista, mas eu sempre gostei da ideia de penetrar a nossa própria mente, entender nosso funcionamento, acompanhar os nossos pensamentos e a forma como a mente nunca para. E aí eu descobri Abramovic, que leva a ideia de presença e de meditação para um outro nível. Não digo um nível superior, mas com um tipo de risco e um tipo de vulnerabilidade que faz muito o meu estilo. O livro provocou diversos afetos. Na verdade, foi uma montanha-russa ler esse livro, eu experimentei várias sensações, tive várias ideias, muitos insights, realmente consolidou algumas coisas que estavam em curso na minha cabeça. Não digo como uma ideia final, mas como uma base, algo para eu trabalhar nesse ano de 2026. Então, vamos iniciar essa resenha. Ela diz aqui: eu havia vivenciado liberdade absoluta. Tinha sentido que meu corpo não possuía fronteiras. Era sem limites. Que a dor não importava, que absolutamente nada importava. Isso foi empolgante. Realmente me impressionou. É um livro muito prazeroso de ler. Ela é uma grande aventureira, uma mulher de extrema coragem, de atrevimento. É realmente uma referência quando se trata em se arriscar. E se arriscar com sentido. Esse livro muitas vezes me provocou o pensamento sobre o que é sanidade e o que é loucura. Onde está o limite? Porque muitas performances me fizeram pensar: será que isso é normal? Será que isso não é uma loucura? Será que isso não é um completo absurdo? E me provocou pensar muito sobre a arte, a posição da arte, né? O que ela deveria fazer, o que ela deveria provocar na gente. Isso é uma coisa que ela traz no livro diversas vezes, de variadas formas. E eu notei que, para mim, né, na minha interpretação, a linha tênue que separa, né, a sanidade e a loucura dentro da arte, dentro da vida, dentro do mundo real, está muito na presença e na capacidade crítica de analisar aquilo, reinterpretar aquilo e fazer algo durante o processo e até depois com o resultado ou o tipo de ressonância que aquilo traz. Então, na Marina eu vi os mais diversos tipos de experimentos. Experimentos que, performances de fato, né? Que tinham riscos de vida, que se falhasse ela morreria. E é aquele tipo de coisa que só quem já foi provocado por uma experiência de presença, de uma vivência concreta, real, entende. É como aquela pergunta que fazem pro alpinista: mas para que subir uma montanha? É uma resposta. Como que se dá essa resposta? Então, no sentido ali da arte, das performances da Marina Abramovic, eu vi muito isso. Eu senti muito isso, fui muito afetado. E a ideia de começar esse vídeo com a venda foi essa provocação de fato, de até me colocar fora de uma zona de conforto, de uma resenha que é estruturada, que tem um roteiro muito claro, que é quase um fichamento do livro. E eu fiquei pensando como seria um projeto 2026 de leitura que conversa com quem eu sou hoje, depois de 10 anos de iniciar o projeto. E o que eu busco na leitura hoje é exatamente o que esse livro fez comigo. É a pancada, é a martelada na cabeça. É um livro que te desloca. E o deslocamento é fundamental porque a gente vive em muitas bolhas simultâneas.
As redes sociais nos colocam numa bolha através dos algoritmos, agora a gente conversa com as IAs que sempre respondem de um jeito que nos agradam, então a gente está sempre ali sendo cerceado por uma docilidade, perdendo cada vez mais o senso de identidade, cada vez mais padronizados. Então quando você lê um livro que te desloca, que te empurra para algum tipo de abismo, esse livro ele é muito importante, ele é muito relevante. Ele fez muito pensar na presença, nos relacionamentos, nas trocas, na energia, no que fazer como projeto de vida, como posicionar o nosso corpo no mundo. Não é só sobre a mente, sobre ler livros, é também sobre se lançar no mundo de forma concreta, de se arriscar, de tirar da gaveta aquele medo, aquele projeto, passar vergonha, né? Ficar constrangido, também ficar com um sentimento de vitória e de alegria, muitos afetos. E quando há presença, eles são bem-vindos. É sobre estar inteiro, na verdade. Sobre estar inteiro, seja na dor, seja no prazer. E esse livro provoca isso de uma forma muito boa.